Fala aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Carlos Chess e tô aqui para dar o segundo exemplo aqui de equação de reta, tá bom? No vídeo anterior eu mostrei um probleminha da apostila em que ele pedia a equação geral da reta e a equação reduzida. Só que o que ele informou naquele exercício, né, para você montar essa equação, foi a relação número 1 aqui, né? A primeira que eu mostrei para vocês. Qual é essa relação? Não é você que escolhe, você tem que olhar as informações do problema. Aquele problema tinha informado um ponto da reta, né, e o tal coeficiente angular, né, que é a tangente que o ângulo, né, do ângulo que a reta forma com o eixo X. Usamos o tal do ioiô michiochô, né? Esse outro exemplinho aqui, né, já estou adiantando, a gente vai usar a segunda relação, né? Qual é a segunda relaçãozinha aqui? É quando o problema te informa dois pontos da reta, tá bom? Então olha lá, ó. O gráfico foi dado, é um plano cartesiano e você tem uma reta. Essa reta forneceu aqui dados importantíssimos, ó. Eu tenho esse ponto, que é menos 3, e esse ponto, que é 2. No fundo aí, todo mundo observa que ele deu para a gente, né, forneceu dois pontos. Então eu estou dentro dessa relação aqui, ó. Dados dois pontos, eu jogo no det, certo? Só que ponto fica assim meio que obscuro na cabeça de alguns aluninhos, né? Sabe que aluninho assim tem cabeça meio, né? Ainda mais aluninho vestibulando, né? A cabeça dele tá a 1000, né? Então assim, o que está faltando aí? O que trava na cabeça do aluninho? É o seguinte, ó, que todo ponto ele é um par ordenado. O que é isso? Ó? Se eu estou escrevendo que isso aqui é um ponto, então ele tem que ter uma coordenada x e uma coordenada y, tá certo? Chamamos isso aqui de par ordenado, né? Ó, é um par porque tem duas coordenadas e ordenado porque tem uma ordem. Sempre o primeiro valor é o x, depois é o y, tá? Estou aproveitando para dar uma revisadinha aqui. Esse ponto, se você olhar, ele só deu o menos 3. E esse ele só deu o 2, tá certo? Então é para juntar, é para falar que ele é o ponto menos 3 e 2? Não, tá certo? Isso é cocô, né? Cocô, não pode, tá certo? O que é isso aí? São dois pontos, só que os pares ordenados ali estão escondidos, né? Ó, esse ponto é um par ordenado. Tá certo? Se você lembrar que todo ponto tem primeiro um x, depois um y, esse ponto aqui, o x dele é o próprio menos 3, né? Ó, ele não está em cima da reta x, então o lugar que ele está é o valor de x. Então esse ponto, o x dele é nítido, ó, salta aos olhos que é menos 3. Agora, o y dele é que está enrustido aí, né? Quem é o y dele? Se eu arrastar aqui, ó, projetar ele perpendicularmente ao eixo y, onde ele tocar é a coordenada dele. Nesse ponto de encontro, chamado de origem, o y aqui é 0. Então, olha lá, é aquela coisa que eu citei no vídeo anterior, né? Um ponto sobre o eixo das abscissas, né? Abscissa, o eixo x, o y é sempre 0. E esse ponto está sobre o eixo das ordenadas, o eixo y. Todo ponto sobre o eixo y, o x dele é 0. Ó. Se eu projetar ele aqui, ó, o x dele, né, tá na origem. Então o x aqui é 0. Para lá é negativo, para lá é positivo. Aqui é 0. E o y dele que é 2. Tá vendo que a reta é y? Tá batendo no 2. Então esse ponto aqui, ó, eu posso escrevê-lo como 0 e 2. Tá bom? Então repare que ele deu dois pontos pra gente. Tá? Então agora a gente vai encontrar a tal equação da reta. Beleza? Como que eu aplico essa equação da reta? Eu vou jogar no determinante. Ó. O determinante funcionava assim. Ó. Você vai montar o esqueleto. Ó. Esse x é da reta, esse y é da reta. E esses uns que estão aqui na última coluna é para fechar o determinante, né? Formar aí o determinante de uma matriz quadrada. O xA e o YA é o x e o y de um dos pontos. E o xB e o YB é o x e o y de outro ponto. Quem é A e B, aí é gosto do freguês. Ó. Eu vou chamar esse de A
e esse de B. Ai, senhor, não podia ser ao contrário? Tanto faz. Aí é gosto do freguês, tá bom? Coloca lá, ó. Se esse é meu A, então primeiro o X dele, depois o Y. Se esse é meu B, primeiro o X dele, depois o Y. E esse determinante tem que dar igual a zero. Só que para resolvê-lo aqui, qual é o truque para resolver, né? Regra de Sarros de determinante 3 por 3. Eu sempre gosto de fazer por aquele método de copiar as duas primeiras colunas, né? Ao invés de ficar fazendo aquela bagunceira de 3 aqui, 2 agrupa com aquele 1, 2 agrupa com aquele 1, né? Eu tenho mais sucesso aí, né? Visto que os alunos acertam mais, né? Usando esse método de copiar as duas primeiras colunas, tá bom? Como que funciona esse método, né? Vamos relembrar aí. Você vai multiplicar as diagonais principais e conservar o sinal. Quais são elas? Essas três aqui, ó. 1, 2, 3. Então eu multiplico, ó. X vezes 0 vezes 1, 0. Depois, Y vezes 1 vezes 0, 0. Sor, precisa colocar 0? Não, eu estou colocando simplesmente, né? Porque eu estou fazendo passo a passo. 1 vezes menos 3 vezes 2 dá menos 6. Diagonal secundária, né? Ó, são essas outras aqui, tá? As secundárias são aquelas que você troca de sinal, tá? Você vai trocar o sinal, ou seja, fazer o oposto do resultado. Se o resultado dessa multiplicação der positivo, você vai fazer menos, fica negativo. Se der negativo, você vai fazer menos, fica positivo. Então eu já vou trocando direto, tá bom? Apesar de estar fazendo passo a passo, eu vou fazer direto. Aqui eu vou multiplicar a primeira secundária. 1 vezes 0 vezes 0 é 0, tá? Então aqui vou fazer menos, porque é a diagonal secundária, 0. Depois, x vezes 1 vezes 2 vai dar 2x. Só que como tem que trocar o sinal, então vai ficar menos 2x. E a última está dando y vezes menos 3 vezes 1, está dando menos 3y. Como ela é secundária, faz o oposto de menos 3y é mais. E aí, resultado determinante igual a 0, tá bom? Aqui, ó, eu reduzi a conta. Ó. Se ele quiser a equação geral da reta, esse problema não informou. Então, eu vou de novo dar aquela informação como eu fiz no exercício anterior. Se ele pedir equação geral, o que você vai fazer? Deixar todo mundo do lado esquerdo na ordem. X, y e constante. Então, ó, primeiro x, não tem nada para simplificar, então tá pronto. Ó. Depois o y e depois a constante. Tudo igual a 0. Isso é chamada de equação geral, tá bom? Essa aqui, se eu paro aqui, ó, ela é a nossa equação geral, tá bom? Agora, se você quiser a equação reduzida, o truque é você isolar a letra Y. Então, para isolar o Y, você vai fazer por partes, né? Primeiro eu vou isolar aqui, ó. Eu vou copiar o 3y, porque ele tem que ficar aqui. Então eu não vou jogar ele para nenhum lado, ó. Fazer nenhuma troca, vou deixar ele aqui mesmo, né? E do outro lado do igual, eu vou ter que passar o menos 2x, que vai passar mais, e o menos 6, que vai passar mais. Acabou a conta? Quase. Esse 3 ainda está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu tenho que passar ele dividindo. Só que se ele passar dividindo aqui esse lado todo, é o mesmo que dividir esse membro aqui, ó. Esse membro não, esse fator por 3 e esse outro fator por 3, ó. Tá? Tá passando dividindo, eu já estou separando, ó. O mesmo que dividir, né? Ó, se você tem uma conta assim, ó. A mais B sobre C. Isso é a mesma coisa que você dividir o A por C e o B também por C, né? A propriedade garante isso. Então eu já estou separando, né? Se eu for passar todo aqui dividido por 3, é o mesmo que já passar cada parte dividido por 3. O que eu ganho com isso, professor? Olha aqui, ó. Já tinha saltado meus olhos, ó, que 6 dá para dividir por 3. O 2 não. Então eu deixo 2/3, né? O aluninho normalmente pergunta: ai, senhor, posso dividir 2 por 3? Para quê? Para quê? Vai cair numa dízima. Para quê? Aí você vai ter que arredondar, não vai ser valor exato. Deixe em fração. Fração é número. Então para aqui, ó, 2/3 mais 6, como dá para dividir por 3,
acaba aqui 2. Esse resultado final aqui, ó, equação isolada Y, tá? Chess e constante, né, do outro lado, é chamada de equação reduzida. Tá bom, gente? Espero que tenha dado para passar bastante informação aí para vocês, tá bom? O vídeo ficou meio longo, mas a ideia era repassar tudo isso aí para vocês, não deixar nenhuma dúvida, tá bom? Um grande abraço, não esqueçam aí de dar o seu like, tá bom? Curtir aí no vídeo, não esqueça de se inscrever se você ainda não está inscrito, tá bom? Um abração, falou!